Numa rua esquecida pelo tempo, escondida entre casas antigas, uma história que vai emocionar a todos, havia uma residência simples, de paredes rachadas e telhado que já não segurava todas as chuvas. Dentro dela, vivia um homem solitário, um coronel aposentado, que já fora dono de respeito, autoridade e glória, mas que agora se resumia a um corpo cansado e uma alma quebrada. Seus dias eram silenciosos, preenchidos apenas pela lembrança da esposa que havia partido anos atrás. E talvez fosse essa lembrança o que mais o mantinha vivo, porque naquela casa, cada objeto guardava a presença dela. O relógio de bolso que ela tanto admirava, o colar que usava em ocasiões especiais, pequenas cartas com cheiro de passado. Tudo ali era um relicário de memórias, mais precioso do que ouro. Antes de prosseguir, deixe seu like e se inscreva no canal. E fique por dentro de mais história que o canal Vida Emocionante traz todos os dias de segunda a sexta às 19 horas. Ele passava horas em sua cadeira de rodas, olhando pela janela, esperando que a solidão tivesse fim. Até que, um dia, o inesperado bateu à porta. Uma jovem mulher apareceu, com um sorriso aparentemente generoso e uma fala mansa. Disse ter visto o estado em que o idoso vivia e ofereceu ajuda. O coronel, sem forças para desconfiar, aceitou. Afinal, depois de tantos dias sozinho, qualquer gesto de cuidado parecia uma bênção. Mas o que parecia bondade se transformaria em tormento. Nos 2 primeiros dias, ela fingia cuidar, levava um prato de comida apressado, arrumava superficialmente a casa, perguntava se ele precisava de algo. Mas não demorou para revelar sua verdadeira intenção. No 3º dia, enquanto o coronel repousava, exausto, a mulher começou a vasculhar cada canto. Suas mãos ávidas não buscavam poeira nem remédios, buscavam joias, objetos, lembranças. Levou o relógio, as pulseiras, o colar, e um a um os bens que pertenciam à esposa falecida. Quando o idoso despertou e notou os vazios, seu coração desabou. Com dificuldade, apoiando-se nas paredes, arrastando o corpo debilitado fora da cadeira, foi até o guarda-roupa. Ao abrir as portas, encontrou tudo revirado. O baú onde sua esposa guardava cartas e fotos estava jogado ao chão, rasgado, espalhado pelo quarto. Ele não chorava pelo valor das peças, mas pela destruição daquilo que ainda o ligava ao amor da sua vida. Sentiu um desgosto tão profundo que desejou não acordar mais no dia seguinte. Quando tentou dizer à mulher que não voltasse, ela apenas sorriu com ironia. Continuou aparecendo, fingindo cuidar, mas na verdade observando o que mais poderia levar. Era como um predador rondando sua presa. O coronel, outrora respeitado por sua força, agora estava refém em sua própria casa. Mas havia algo que ela não sabia. Esse idoso carregava segredos, histórias e, acima de tudo, laços que o tempo não conseguiu apagar. Enquanto isso, em outra cidade, um jovem tenente não conseguia encontrar paz. Desde criança, ele carregava uma ausência. Seu pai havia desaparecido quando ele tinha apenas 4 anos, e desde então, o menino crescerá sem respostas. Tornou-se militar, herdando o espírito de disciplina e coragem que imaginava ter vindo do pai. Por anos, procurou por ele em arquivos, registros, conversas perdidas. Sempre acreditou que um reencontro seria possível, mas o destino parecia brincar de esconder. Até que um fio de esperança surgiu, informações sobre um coronel aposentado vivendo em condições precárias, sozinho, numa casa distante. O tenente não pensou 2 vezes. Seguiu as pistas, viajou horas, e finalmente chegou até a rua esquecida, até a casa silenciosa. Quando abriu a porta, a cena que encontrou foi devastadora. O pai, debilitado, sem forças, sentado numa cadeira de rodas, cercado por uma casa quase vazia. Não havia comida suficiente, nem objetos de valor. Tudo parecia ter sido arrancado. O jovem não conteve as lágrimas. Ao se aproximar, o coronel levantou os olhos cansados, e num instante de reconhecimento, o tempo parou. O filho perdido estava diante dele. O coração que já se achava morto pulsou com uma força que nem ele acreditava ter. Pai e filho se abraçaram, chorando como se o passado inteiro desabasse em um único segundo. Foi um reencontro que nem a distância, nem os anos, nem a dor conseguiram apagar. Entre lágrimas, o coronel contou sua tragédia, a mulher que fingia cuidar, mas roubava cada lembrança, cada pedaço de sua história. O tenente ouviu em silêncio, mas em seus olhos havia fogo. Herdara não apenas a disciplina, mas também a determinação do pai. Prometeu que faria justiça. A partir dali, tudo mudou. Investigações começaram e logo descobriram que aquela mulher não era apenas uma visitante desastrada,
mas uma criminosa que já havia enganado e roubado outros idosos. Ela tinha um histórico de golpes frios, sempre se aproveitando da fragilidade de quem não podia se defender. Mas agora, seus dias de impunidade estavam contados. A prisão dela foi um alívio. Não apenas para o coronel, mas para todos que já tinham sofrido com sua maldade. O velho militar, que um dia comandará batalhões, agora via o próprio filho, o tenente que tanto buscou, sendo o herói que o resgatou. Não havia medalha maior, não havia vitória mais doce. A casa, antes silenciosa, agora estava cheia de vozes. O filho enchia os cômodos de conversa, risadas, esperança. O coronel, mesmo frágil, parecia ganhar anos de vida a cada nova lembrança compartilhada, a cada refeição dividida, a cada noite em que já não dormia sozinho. Ele havia perdido muitas batalhas na vida, mas naquele reencontro, havia vencido a mais importante. E eu quero que você, que está ouvindo essa história agora, pare um instante para pensar. Quantos idosos vivem abandonados, esquecidos, vulneráveis ao mal de pessoas sem coração? Quantas histórias de dor existem atrás de portas fechadas? Esse é o momento de você refletir. Se fosse você, no lugar desse filho, como reagiria? O que faria ao reencontrar seu pai depois de tantos anos? Escreve aqui nos comentários, porque a sua opinião é importante. Compartilhe sua emoção, porque histórias assim não são apenas ficção, são um chamado à consciência. E se essa narrativa te prendeu até aqui, isso significa que ela tocou seu coração. Então, não esqueça, se inscreva agora no canal, deixe o like para que mais pessoas recebam essa mensagem, e ative o sininho para não perder nenhuma história como essa. Mas não acaba aqui. Porque o verdadeiro clímax não foi apenas a prisão da criminosa. O verdadeiro clímax foi o reencontro. Imagine só, um coronel, acostumado à solidão, reencontrando o filho que buscava há décadas. Imagine o abraço, as lágrimas, o silêncio preenchido apenas pelo bater acelerado de dois corações que finalmente se encontram. Essa é a prova de que o amor resiste, mesmo quando tudo parece perdido. E eu te pergunto, você acredita em reencontros? Acha que o destino guarda surpresas assim para quem nunca desiste? Escreve aqui embaixo a sua resposta, porque quero muito saber o que você pensa. E lembre-se, até na noite mais escura, existe uma chama esperando para ser acesa. Nunca subestime o poder do amor, da família e da esperança.